Boa noite. No ar o programa Ponto a Ponto desta terça-feira. E o convidado de hoje é muito especial. Muito especial mesmo. Ele é professor e doutor em Direito Tributário. Ele leciona na FDCI, na FDV e também no IBET. Em 1999 se formou em Direito na Faculdade de Direito de Cachoeira Itapemirim. Em 2022, recebeu o título de especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Em 2026, concluiu o mestrado em Direito pela Faculdade de Campos e, em 2019, tornou-se doutor em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, defendendo a tese Responsabilidade Tributária do Sócio e do Administrador. Essa que foi publicada como livro pela editora Noés em 2020. Deixa eu cumprimentar aqui e dar minhas boas-vindas ao doutor José Eduardo Silveira Ramos. É um prazer muito grande ter o senhor aqui. Boa tarde, Toninho. O prazer é todo meu de estar nesse programa seu, conversando com o seu público. Muito obrigado pelo convite. Eu vou fazer uma pergunta logo que não vai deixar. Por que professor da área tributária? Na minha cabeça, do modo de pensar, é uma das áreas, se não for a mais difícil do direito. Então, para falar como eu cheguei a ser professor de tributário, eu preciso de voltar um pouquinho. Quando eu tinha 17 anos e eu ia fazer o vestibular, não sabia o que eu queria fazer, o meu pai me sugeriu a fazer direito. Meu pai, que era contador, Ari Eduardo, me sugeriu fazer direito. Dos cursos que tinham época em Cachoeiro, eu optei fazer direito. Fiz vestibular para as federais, para engenharia civil, não passei nas federais e passei em Cachoeiro. Fui fazer direito, comecei a gostar do curso de direito e tive um contato com o auto de infração de ISS, um cliente do meu pai, da contabilidade, e eu tive a oportunidade de fazer a defesa daquele auto de infração. E aí eu falei, poxa, já que meu pai é contador, tem essa questão tributária aqui, eu vou me especializar em direito tributário. E aí me especializei em direito tributário, quis ser professor e leciono, né? Na NFDC eu sou professor de introdução e teoria geral do direito, e leciono direito tributário em cursos de pós-graduação na FDV, no IBET e outros lugares. Porque eu ia te fazer justamente essa pergunta, né? De onde nasceu essa vocação sua pelo direito, né? Quer dizer que, na realidade, foi o seu pai, o Ari Eduardo, que eu tive o privilégio de conhecer, de ser meu amigo lá no bairro dos Ferroviários. E aí, então, já está explicado. Foi Ari Eduardo que te deu a... Foi. E minha mãe professora de matemática, aí acho que juntou as duas coisas, né? O tributário não é só número, não, mas tem bastante Tem número. muita coisa, né, cara? Muita coisa. E essa especialização na área tributária, como você disse, você se apaixonou dentro do curso que você acaba se apaixonando pela área tributária. Sim. No meu caso, ainda na graduação, né, eu fiz a graduação entre 95 e 99. Durante a graduação, eu tive esse contato com auto de infração e comecei a estudar o tributário. Tive a oportunidade, na época, de fazer parte do diretório acadêmico. Nós ganhamos uma cortesia para um evento que teve em Vitória, um Congresso Internacional de Direito Tributário. Fomos nesse congresso e aí foi juntando as coisas e foi despertando interesse pelo tributário. Quando eu terminei a graduação em 99, logo no ano seguinte eu fiz a especialização, comecei a especialização em Vitória, né? De 2000 e 2001 fiz a pós-graduação, em 2002 eu obtive o título de especialista em direito tributário. Então, eu pelo seguinte, você acabou virando professor também, leciona em 3 faculdades. Para lecionar em 3 faculdades e ser professor, tem que gostar também de ser professor, né? Não é brincadeira, né? Você não está ali apenas para dizer que é professor, tem que gostar muito. Tem que gostar, tem que se dedicar. E eu exerço essas duas áreas, né? A advocacia e a docência. E para isso eu até me especializei, fiz o mestrado, fiz o doutorado, porque a titulação estrito sensu, mestrado e doutorado, elas são mais relacionadas à questão acadêmica, a ser professor, né? E aí eu estudei bastante para poder ser um bom professor, pelo menos tentar ser um bom professor, né? Mas engraçado,
você tem nas outras áreas do direito, você tem um Código Civil, você tem um Código Penal, você tem o Código Tem Código Tributário? Tem livro de Código Tributário na prateleira do advogado lá? Tem, Tem? tem. Só que é diferente, né? Porque você tem várias leis. Você tem a lei tributária municipal, estadual, federal, é totalmente diferente. Sim, o tributário ele é mais complexo pela quantidade de leis. A gente tem a nossa Constituição, que é a nossa lei maior, e ela distribui ali cada parte da federação, governo federal, estadual, municipal, que pode legislar. Pegando o direito civil como exemplo, só a União Federal, através do Congresso Nacional, que faz leis. Então, a gente tem o Código Civil e mais algumas outras leis que tratam do direito civil. Já o direito tributário, essa competência ela é repartida. Então, a União Federal faz leis tributárias, cada estado da federação faz as suas leis tributárias e cada município as suas leis. Então, a quantidade de leis para quem atua na área tributária é muito maior. E daí uma complexidade que tem do direito tributário. Quer dizer que se você seleciona, você hoje está trabalhando em Cachoeiro, se você mudar para Vitória amanhã, você vai ter que estudar as leis de Vitória. Se mudar para São Paulo, vai ter que estudar as leis de São Paulo. Depende do tipo de área de atuação. Eu estou em Cachoeiro de Itapemirim, mas a pandemia acelerou um processo. Hoje, na realidade, eu atendo clientes no Brasil todo. Se eu for atuar em casos de tributos federais, é a mesma lei em qualquer lugar do Brasil. Então, não tem esse problema. Se eu for pegar casos relacionados, por exemplo, atuar, defender um contribuinte em São Paulo referente a uma questão municipal, eu vou ter que estudar a lei específica do município de São Paulo que trata daquela questão, né? Agora, a questão federal é o mesmo no Brasil todo. Por exemplo, eu trabalho com isenção de imposto de renda para aposentados e pensionistas com doença grave. É a lei federal que regulamenta. E eu tenho atendido pessoas em todo o Brasil, né? Vem através das redes sociais, a gente faz o atendimento, é a mesma legislação em todo o Brasil. Então, mas no mundo que vivemos hoje, com o Brasil cheio de leis e mudança a cada dia, como é se manter informado? Quantas horas por dia de um estudo para se preparar aquela coisa todinha, para ser, em primeiro lugar, um bom professor, um bom advogado em uma área que muda a cada instante? Eu faço a minha coluna do cenário política e economia. Eu faço ela de manhã, no final da tarde. À noite, quando eu vou fechar a coluna, eu tenho que mudar as informações, que já mudou. Sim. Para você também funciona dessa forma? A gente tem que estar constantemente atualizado. A gente está acompanhando diariamente as mudanças nas leis e nas jurisprudências, né? As decisões que os tribunais fazem nos casos concretos. Então, é um estudo diário que nós temos que ter, tanto para atuar na advocacia quanto como professor. Entrando agora um pouquinho nessa reforma tributária. Tá, me fala um pouquinho, desde 2023, né, que começou a reforma tributária, e o que ela está trazendo de positivo, o que está trazendo de, não vou dizer negativo, mas que possa causar uma apreensão hoje no mercado e para os advogados. Bom, conforme você já apontou bem, Toninho, a reforma começou em 2023. Tivemos uma aprovação de uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, ou seja, uma emenda constitucional foi aprovada, alterando a Constituição na parte tributária. Mudou o sistema tributário nacional. Nós tínhamos muitos impostos no Brasil. Essa proposta, essa reforma, ela vem no sentido de simplificar um pouco o sistema. Alguns tributos eles foram unificados e eles vão passar a ser cobrados através de uma única lei federal. Foi criada o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que ela vai substituir, ela vai unificar IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS vão ser extintos. E aí nós teremos uma única lei federal tratando desses dois impostos, que é Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, e IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Nesse aspecto, vai simplificar, porque o nosso sistema tributário ele é complexo, tem muitos impostos, muitas leis, muitas obrigações acessórias para as empresas seguirem. Então,
Quando essa reforma ela tiver sido implementada, vai simplificar um pouco o sistema. Mas ela ainda está caminhando, porque em 2023 nós tivemos a aprovação da emenda constitucional. E agora está tramitando no Congresso Nacional as leis federais que vão implementar essa reforma. Essa reforma, conforme previsto na Constituição, ela vai começar a valer na prática a partir de 2026. E aí um desafio que nós vamos ter agora durante o ano de 2025 é acompanhar as leis que estão tramitando para poder regulamentar essa reforma, ver exatamente o que vai ser mudado. A Constituição ela já deu as diretrizes do que vai ser mudado, mas a lei federal que está tramitando no Congresso Nacional é quem vai definir, por exemplo, as alíquotas dessas contribuições, desses impostos, que elas não são definidas na Constituição. E aí, em 2025, a expectativa é que essas leis estejam aprovadas para começar a valer em 2026, e aí as empresas, os contribuintes, de uma forma geral, vão ter que se ajustar a essa nova realidade para fazer, por exemplo, o seu planejamento tributário, para poder identificar qual o melhor regime tributário que eles vão utilizar. Se é lucro presumido, se é lucro real, se é simples nacional, porque essas alterações vão trazer impacto na tributação das empresas, vão trazer um impacto na economia brasileira. E vai trazer um impacto também das próprias empresas, né? O empresário Sim. vai ter que ficar mais atento e ter um escritório, ou dentro da empresa, ou um escritório, para no dia a dia dar orientação. Ó, mudou aqui, faz isso, faz aquilo, isso aqui é melhor. Com certeza. Os empresários vão precisar estar atentos em relação a essa mudança e ter uma Senão o imposto de renda. Tem que ter uma consultoria especializada em tributário para poder assessorá-los nessa situação. Não é fácil, não. Mas aí partindo para. Não é só as empresas privadas. A gente vê também no trabalho que você faz também em relação aos planos aos serviços médicos e odontológicos. E a gente inclui nisso aí os planos de saúde também, uma mudança? Sim, essa reforma tributária vai impactar todos os setores da economia. Todos os setores da economia, porque imposto sobre bens e serviços, contribuição sobre bens e serviços, vai incidir sobre tudo, seja bem sobre serviço. Vai tirar um pouco aquela discussão que existia em relação se era ICMS, se era incidência, circulação de mercadoria, se era prestação de serviço, porque ela vai incidir sobre tudo. Planos de saúde vão ser afetados, empresas de uma forma geral. E aí, você citou a questão de clínicas médicas também, médicos e dentistas, também vão ser afetados. Profissionais, de uma forma geral, profissionais prestadores de serviço, de uma forma geral, vão ser afetados. Não seria mais vantajoso hoje o Brasil? Já se falou muito no imposto único, mas a gente acredita que imposto único, isso não é cultura do Brasil. Essa questão do imposto único ela é defendida, se pega na literatura aí, é mais de século que é defendida a questão do imposto único, mas um único imposto, por tudo que eu já li e pela realidade que a gente vê nos outros países, um único imposto não seria viável. O Brasil optou, nessa reforma tributária, ele podia ter sido avançado mais nesse aspecto, ele optou por chamado imposto único dual, porque são dois impostos. Uhum. O IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai incidir sobre bens e serviços, sobre praticamente tudo. E ela vai ser cobrada através de uma única lei federal. Agora, ela reduziu um pouco a quantidade de imposto que existia, mas ela não vai ser um único imposto. A gente vai continuar convivendo com o imposto de renda, pessoa jurídica e pessoa física, e vários outros impostos que existem no nosso sistema. É muito comum hoje, a gente entende, como leigo, tá? A gente entende que existe a bitributação. Sim. Você paga um imposto desse celular, a fábrica paga o ICMS, e quando vem para mim, que sou consumidor, né, minha nota fiscal também vem a bitributação. Quer dizer, o governo tem uma goela muito grande, mas não tem o mesmo carinho com as pessoas, os trabalhadores, com os empresários. Sim. O governo só quer o dele. O Brasil é muito bom em arrecadar imposto, né? Especialista, né? Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo,
comparada apenas a países de primeiro mundo. Só que a gente não tem serviços públicos de primeiro mundo. Então, a gente paga um imposto muito alto e não tem um retorno proporcional dos serviços públicos do Estado. E o que você falou aí da questão da bitributação, em várias situações ela acontece. Essa reforma tributária ela pretende solucionar uma parte disso, porque o IBS e o CBS eles são chamados de imposto IVA, Imposto sobre o Valor Agregado ou Acrescentado, em que a etapa anterior da cadeia ela não vai ser tributada na etapa seguinte. Tá? É um pouco diferente do que era o ICMS e o IPI, que deveriam funcionar como imposto seletivo, é um imposto não cumulativo, em que o se paga na etapa anterior, não se paga na etapa seguinte. O IVA é um imposto mais moderno. Tá? Nesse aspecto, é possível que a gente tenha uma melhora nessa questão da redução de imposto em relação ao IBS e o CBS. Porque hoje o empresário, o cidadão brasileiro hoje, não é só empresário, não, o cidadão de modo geral, ele trabalha aí um terço, um quarto do ano para dar dinheiro para o governo. Sim. E o governo não está nem um pingo preocupado com o cidadão. Aí eu pergunto a vocês na área tributária, aceitam tudo que vem das leis ou vocês discutem essa lei, vocês têm uma comissão que discute junto com os políticos, junto com os deputados, depois com o Senado, com o Congresso Nacional, essas leis? Olha, as leis são feitas no Congresso Nacional, em que permite, de alguma forma, a participação da sociedade civil, do cidadão. A OAB, por exemplo, através da sua Comissão de Direito Tributário, eu faço parte da Comissão de Direito Tributário da seccional, a OAB tem também a Comissão Federal de Direito Tributário, ela tem participado dessas discussões, levado discussões, reivindicações no Congresso Nacional. Só que não quer dizer que o que é pleiteado ele é acolhido. A gente tem na prática aí muitas leis instituindo impostos de forma abusiva, porque a Constituição ela estabelece os limites em que o governo pode instituir o imposto. Agora, na prática, a gente tem muitas leis que vão além do limite previsto na Constituição. E aí vem um papel muito importante do advogado tributarista para poder defender o cidadão para que ele pague imposto apenas dentro do limite da Constituição, porque nós temos muitos impostos que são cobrados de forma abusiva, indevida, e através de uma discussão, seja num processo administrativo, seja através de um processo judicial, é possível se reduzir de forma legal o imposto que é cobrado de forma indevida das empresas e do cidadão. Quais, por exemplo? Quais, por exemplo? Tem vários, pegando até a sua pergunta anterior sobre a questão da bitributação, a gente tem, por exemplo, o DIFAL, que é o diferencial de alíquota do ICMS, quando você tem uma operação interestadual, né, de um estado para o outro da federação. E esse DIFAL, além de ser cobrado esse diferencial de alíquota, ele era incluído na base de cálculo de outro imposto. E agora, recentemente, o STJ decidiu que o DIFAL ele não incide na base de cálculo do imposto do lucro presumido. E aí precisa da empresa, do contribuinte, ir até a justiça para poder discutir, para reconhecer que possa se excluir isso do cálculo. Eu vou dar um exemplo mais fácil de visualizar. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a alíquota do ICMS sobre energia elétrica não poderia ser cobrada sob a alíquota máxima, porque o ICMS ele é regido pelo princípio da seletividade, então, se é uma mercadoria essencial, o imposto, a alíquota tem que ser menor. E os estados cobravam o ICMS sobre energia na alíquota máxima, porque tem uma arrecadação fácil a energia elétrica. E o Supremo Tribunal Federal, em 2021, decidiu, olha, o ICMS e energia elétrica não pode ser cobrado na alíquota máxima, tem que ser cobrado na alíquota média, que é 25%, né? A alíquota máxima é 33%. Eu acho que eu estou me confundindo em relação só ao percentual da alíquota. A alíquota média é 18% e a alíquota máxima é de 25%, alguma coisa assim. Mas o Supremo Tribunal Federal decidiu, e as empresas, não só empresas, tá? Pessoas físicas e jurídicas que haviam entrado com ação para poder pedir redução da alíquota, conseguiram. Só que o Supremo fez o seguinte, a pedido do governo, fez a chamada modulação de efeito. Falou assim, olha, quem
entrou com ação até fevereiro de 2021 vai ter direito à restituição do ICMS, que pagou a mais energia elétrica. Quem não entrou com ação não vai ter direito à restituição. O Supremo fala que é inconstitucional, que o governo cobrou indevidamente e o cidadão não vai ter direito à restituição. E aí é a frase lá no direito que fala que o direito não socorre aos que dormem. Então, quem é empresário, quem paga imposto, deve procurar as oportunidades para poder discutir, se necessário, na justiça, para poder não pagar imposto indevido. Eu tenho uma frase, é minha, né? Eu costumo dizer o seguinte: a justiça não é cega. A justiça não é cega, ela só usa óculos escuros à noite. Sim. Ela tira o óculos para quem ela quer, ela quer, e na hora que ela quer. Eu ouvi uma matéria que foi discutida semana passada no Senado, na CCJ, na Comissão de Saneamento. Nós vamos ter um aumento das tarifas de saneamento de água e esgoto em 2025 de 18%. De 18%. Isso vai dar um impacto muito grande no consumidor. Inclusive, eu estou dando uma nota na minha coluna hoje, tá? Na coluna lá, o cenário político e economia, eu estou dando uma nota sobre isso. E a discussão foi lá, mas não tem como. Chegou lá, vai o que os caras querem. O que foi acordado através do sindicato das empresas de saneamento e tudo. É um baque grande, porque a lei parece que era 9,6. O acordado, né? A lei. Eles vão passar para 18, simplesmente 18. Depois que o Congresso aprovar, é difícil de alterar. A gente tem aí muitas coisas que são aprovadas no Congresso. A própria reforma tributária ela foi aprovada a toque de caixa. Não houve uma discussão ampla com a sociedade sobre a reforma tributária. A reforma tributária vinha sendo discutida há muito tempo mesmo, e uma das propostas de emenda constitucional foi aprovada a toque de caixa em 2023. E você tem lá no Congresso as defesas de interesse de vários setores, né, de várias entidades. E aí você deu um exemplo da questão das empresas de saneamento querendo reajuste das tarifas, né? Agora, é possível, em relação à questão de atividades como de saneamento, do governo dar reduções de imposto, né, para poder baratear a questão, porque o saneamento é necessário para saúde e qualidade de vida da população, né? Nós temos ainda a matéria que eu estava lendo, 100 milhões de pessoas, nós somos um país de 200 milhões, 100 milhões de pessoas não têm esgoto tratado. Sim. 100 milhões de pessoas não têm esgoto tratado. Não cita por família, Sim, por residência, cita por pessoas. Sim, o Brasil tem muito que avançar ainda em Tem relação ao muito saneamento. que avançar em questão de saneamento. Mas, por outro lado, também empresas que têm o saneamento privado, e vão muito bem, obrigado. Exemplo é Cachoeira Itapemirim. Sim. Desde que foi há 25, 26 anos, sei lá, que foi privatizado, era Foz do Brasil, Citágua, e agora BRK, nós nunca mais tivemos problema de água. E o esgoto, alguns lugares ainda existem, porque é normal que você não consegue fazer tudo uma vez só, mas vai muito bem, obrigado. Sim. Pagamos mais caro um pouquinho? Pagamos, mas temos. Cachoeiro, felizmente, é um bom exemplo, né? É o maior exemplo. É um o maior bom exemplo de um bom saneamento. E você tocou num ponto importante, Tony, a questão, fugindo um pouco da questão apenas tributária, o Estado ele tem muitas atribuições. O Estado não dá conta de fazer tudo. O Estado ele tem que concentrar nas atividades essenciais que ele não pode delegar, como, por exemplo, segurança pública, saúde pública. A gente tem um sistema público de saúde que não pode ser privatizado, pode ter participação da iniciativa privada, mas não pode ser privatizado. Segurança pública. Agora, saneamento básico é um exemplo de um serviço público que pode ser delegado para iniciativa privada e ser feito de forma mais eficiente. Quantos outros, né, podem? Vários outros. Mas o Estado, eu acho que a função do Estado ele é mais o gerenciador. Sim. Mas ele tem que delegar poderes. Sim. Pode deixar a iniciativa privada trabalhar. Eu penso dessa forma. Agora, me explica uma coisa aqui. Olha bem, eu estou aqui no Brasil. No Brasil foi adotado o conceito constitucional de PCD, na interpretação das leis que concedem isenções tributárias.
Antes, porém, peço que explique para nós, que somos leigos, o que é PCD? Bom, PCD é a sigla que identifica pessoa com deficiência. Ah, sim. Tá? Então é nessa área que nós vamos entrar agora. Isso. E aí, o que acontece? Após 88, nós tivemos uma primeira lei de 1989 que tratou do conceito de pessoa com deficiência. Estabelecia ela nominalmente os tipos de deficiência. Só que em 2007 foi firmado em Nova York um Tratado Internacional do Direito das Pessoas com Deficiência. O Brasil foi um dos estados soberanos signatário desse tratado. Em 2009... E foi rápido, né? Em 2 anos só, né? Sim, sim. Em 2007 aconteceu em Nova York, a Convenção de Nova York em 2007. Em 2009 o Brasil já estava Exatamente. adotando. Foi rápido, mas a eficácia desse tratado até engatinhou. Porque em 2007 o Brasil firmou o tratado, em 2009, 2 anos depois, o Brasil inseriu esse tratado no direito brasileiro com status de emenda constitucional, porque ele pode fazer assim, conforme previsto na Constituição. Ele foi aprovado, ratificado com o mesmo procedimento que é a aprovação de uma emenda constitucional, e aí a gente passa a ter um tratado internacional inserido dentro do direito brasileiro, trazendo o conceito de pessoa com deficiência. E esse conceito de pessoa com deficiência é uma pessoa que ela tem alguma função que ela não é igual a outra pessoa numa situação de normalidade. Vou dar um exemplo. O padrão normal de visão é a visão com 2 olhos, a visão binocular, porque é a visão binocular que faz com que a gente tenha a questão da tridimensionalidade, a percepção de profundidade. E uma pessoa que enxerga apenas de um olho, mesmo que ela tenha 100% de visão de um olho, ela não se enquadra no conceito de normal de visão, que é a visão binocular. E aí, desde 2009, essa pessoa com visão monocular ela deveria ter todos os direitos de uma pessoa com deficiência. Mas não. As leis, por exemplo, que concedem a isenção dos impostos, elas ainda estavam sendo utilizadas aquelas leis lá de 1989, que estabeleciam, olha, a pessoa tem que ter um percentual X de visão no melhor olho. Tem uma tabela chamada tabela de Snellen, que tem um percentual X de visão no melhor olho sem correção, ou seja, a pessoa que é cega de um olho e tem 100% de visão do outro, ela não era considerada deficiente. E aí tiveram vários movimentos, aí eu cheguei a atuar em casos judiciais discutindo essa questão, falei assim, olha, se existe um conceito constitucional de pessoa com deficiência, esse conceito deve ser utilizado em qualquer situação, qualquer direito que a pessoa busque, e não um conceito de uma lei de 1989. Tem um detalhe, é até perigoso falar o que eu vou falar, mas antigamente, vou falar antigamente que hoje eu não sei mais, então vou falar no passado. Tinha motorista de caminhão, de ônibus, dirigindo, praticamente cego. Não conheço essa situação. Mas eu conheço, essa história eu conheço bem. Os caras iam praticamente com o olho só, com a visão muito difícil. Mas hoje não, hoje as empresas estão mais atentas nisso aí. Estão exigindo exames de vista, hoje está mais... A própria renovação de carteira, né? Exemplo dessa pessoa que tem a visão monocular, ela até consegue tirar a carteira, mas só a carteira amador. A carteira profissional ela não consegue tirar. Você vai tirar a carteira no Detran. Quem faz seu exame de vista lá? Ginecologista, psicólogo, tudo. Menos oftalmologista. Menos oftalmologista. Isso é Brasil, gente. Nós estamos falando de Brasil. Tá? Não vamos brigar, não, porque nós estamos falando. Mas outra coisa que eu quero te perguntar, em relação ao aposentado e pensionista pagar imposto de renda. É justo? É correto? Olha, toda pessoa que ofere renda, ela tem que pagar o imposto de renda, pessoa física, inclusive aposentado e pensionista. Mas o que existe no Brasil é a previsão da isenção de imposto de renda para aposentados, pensionistas e militares da reservas que tenham doenças graves. E aí não é qualquer doença. A lei que concede isenção, ela tem uma relação de doenças, e vou citar algumas como exemplo, a cardiopatia grave, AIDS, o câncer, né, que é a neoplasia maligna, entre outras doenças.
se a pessoa for aposentada, ou pensionista, ou militar da reserva, e tiver uma dessas doenças previstas na lei, ela tem direito à isenção do imposto de renda. E basta ser aposentada e ter o diagnóstico da doença. Tá? E o direito ele surge aí com o diagnóstico da doença. Então, muitas vezes, a pessoa hoje ela descobre que tem o direito a essa isenção. Ela vai pedir o direito à isenção. Ela vai deixar de pagar daqui para frente, mas ela também tem direito à restituição do que ela pagou de imposto de renda desde quando a doença foi diagnosticada. Olha uma situação também que está acontecendo, que saiu ontem na mídia nacional, final de semana na mídia nacional, inclusive saiu no Jornal Nacional, saiu de sexta-feira. O pessoal critica muito a Globo, o Jornal Nacional, mas de vez em quando é bom o pessoal, mesmo não gostando, ver, né? Notícia, né? 37, o Brasil tem 37, gente, presta atenção, 37 sindicatos e associações autorizadas a cobrarem um percentual do valor do aposentado e do pensionista. Só que este tem que autorizar. A alegação dessas associações e desses sindicatos, que é para tratamento psicológico, tratamento dentário, tratamento oftalmológico, mas eu nunca ouvi dizer que alguém foi beneficiado. Também eu nem sabia que isso existia. Fiquei sabendo no Jornal Nacional de sexta-feira. E aí, diz que 1.000 e poucas pessoas tiveram esses valores sacados do seu salário sem autorização. Onde eu quero chegar? Já que todo mundo que tem renda, e se não tiver uma doença, ele tem que pagar imposto de renda. Não é meu modo de ver, tá? Isso aí é meu modo de ver. Sim. Não seria legal que o próprio INSS cobrasse um percentual, que seja 2%, não o valor que é cobrado de pessoa da ativa, mas cobrasse 2%, 5% ou 10%, chega lá, um valor, mas desce ao aposentado e ao pensionista. Entendeu? Sim. Esse tipo de tratamento que o sindicato e associações dizem que oferece, aí vai falar, mas é ilegal. Opa, peraí, que ilegalidade é essa se é legal para o sindicato, para sindicatos e associações cobrarem? Então, a questão de sindicatos e associações, no Brasil, vigora o princípio da livre associação. Então, a pessoa ela tem que querer estar filiada ao sindicato ou à associação. Ela querendo estar filiada, ela autoriza o desconto. O problema é quando se inverte, né? Igual um tempo atrás, a gente estava vendo na questão dos sindicatos aí, as pessoas estavam fazendo fila para poder dizer que não queriam estar filiadas, senão seria descontada a contribuição sindical. Bastaria observar essa liberdade de associação e aquele que tivesse o interesse de se associar ao sindicato ou associação ficasse associado e usufruísse aí dos benefícios. Agora, o seu outro questionamento, a questão de se descontar um valor o próprio INSS conceder esse benefício, no papel constitucional do INSS extrapola essa função, porque o empregado e o empregador já contribuem com os percentuais previstos em lei em cima do salário de quando a pessoa está na ativa, para ela ter os benefícios previdenciários. E ela tem lá o benefício previdenciário. Fora isso, a questão da saúde ela é assegurada para todos. A nossa Constituição prevê o Sistema Único de Saúde, todos têm direito ao Serviço Único de Saúde, independente de pagamento de contribuição. Quero entrar num assunto aqui que nós já discutimos, até para poder falar um pouquinho da sua tese. Né? Eu acho que é uma tese muito interessante, né, que é um assunto bem interessante, que é a relação da responsabilidade tributária do sócio e do administrador, e como essa tese pode ser adotada para reduzir cargas tributárias que acabam penalizando o sócio e também o administrador. Então, vamos lá. Fala agora um pouco dessa tese sua que virou livro, cara. Virou. Foi bastante tempo de dedicação e de estudo, né?
durante o doutorado que eu fiz de 2015 a 2019 na PUC de São Paulo, e aí eu defendi a tese que depois virou o livro. Essa questão da responsabilidade tributária do sócio e do administrador, na realidade, eu já estudava, já utilizava na prática da minha advocacia há um bom tempo. E o que acontece? No Brasil, a gente tem a distinção da pessoa física, sócio, e da pessoa jurídica, empresa. Eles têm nomes diferentes, patrimônio diferente. Então, quando uma pessoa resolve empreender, ele constitui uma empresa, ele separa um capital, integraliza o capital naquela empresa e vai exercer atividade empresarial. Os impostos que são devidos por aquela empresa são devidos pela empresa. E o Estado, quando a empresa não paga, tem que cobrar da empresa. A possibilidade de se cobrar imposto de um sócio ou de administrador, ela só existe, só é possível conforme a lei, quando o sócio administrador praticar conduta ilícita, praticar fraude, praticar sonegação fiscal. Não é um mero inadimplemento. E aí, nessa minha tese, no livro, eu defendo ali os limites que o Estado tem para poder cobrar o sócio administrador, que somente pode cobrar no caso dele praticar uma conduta ilícita. Tem até a propaganda, que aí você vai lembrar, que é da sua época, da nossa época, eu falo isso para os alunos, eles não lembram, a propaganda do Gelol, que fala assim, não basta ser pai, tem que participar. Aí eu uso o trocadilho, falo assim, olha, não basta ser sócio ou administrador para ser responsável tributário, tem que participar praticando conduta ilícita, praticando sonegação fiscal, praticando fraude, fazendo encerramento irregular de sociedade. E aí, na prática, a gente vê muitos casos em que o fisco, seja o federal, seja o estadual, vão cobrar uma dívida de imposto da empresa e vão, de forma abusiva, indevida, cobrando no patrimônio pessoal do sócio. E aí eu atuo fazendo a defesa desse sócio, desse administrador, demonstrando que ele não é responsável tributário e quem tem que arcar com a dívida da empresa é a empresa e não o sócio. Agora, já que você citou essa situação, eu li uma matéria, aliás, eu falo leio porque eu tenho que ler toda hora, porque eu sou o jornalista também da área eu falo muito em política, o pessoal fala que eu tenho muita voz com política, mas na realidade eu sou jornalista da área de economia. Sim. Esse aqui é o grande detalhe. Então, MEI, a diferença do MEI e a empresa limitada individual. Por que eu estou falando isso? Porque até onde eu entendi, as pessoas que têm a empresa, o MEI, ele responde o CPF dele também. Sim. Se ele der um problema lá, ele vai pagar. E quando a empresa é limitada de um dono só, né? Sim. Só quem responde é a empresa, não o sócio. Exato. É mais ou menos isso? Exatamente isso, Toninho. O MEI, a pessoa quando tem o MEI até tem um número de CNPJ para ele exercer atividade. Só que não há uma separação ali do patrimônio do titular do MEI, né, do CNPJ e do CPF, se mistura. Então, se o MEI ficar devendo imposto e a empresa não tiver patrimônio para saldar essa dívida, o Estado pode sim cobrar. A situação é diferente da empresa limitada, sociedade de responsabilidade individual limitada, é isso? Como é que é? É um dono só? É possível. Porque antes, para se ter uma sociedade limitada no Brasil, você tinha que ter no mínimo 2 sócios. Então a pessoa colocava a esposa, colocava um parente, para poder ter a pluralidade de sócios. Mas já de um bom tempo para cá, foi inicialmente como a EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, agora já tem a sociedade de um único sócio. Você tendo uma sociedade limitada, seja de mais de um sócio, seja de um único sócio, há uma separação do patrimônio do sócio e da empresa. Não se confunde, desde que a pessoa atue de forma correta, porque muitas vezes tem empresários que utilizam da empresa como forma de sonegar imposto, como forma de fraudar credor. Nesses casos de fraude, vai haver uma confusão patrimonial e pode sim o fisco ir atrás do patrimônio dele, pessoa física. Está acontecendo isso com os MEIs. A gente tem lido aí, o negócio está ficando feio aí, pelo lado dos MEI. Tem gente que está burlando, né? Tem gente, por exemplo... Não sabe, a verdade é a seguinte, por não ter contador, por não ter orientação, eles acham que fez, vai lá, não precisa pagar imposto, não precisa pagar nada, vai fazendo.
Mas tem gente querendo se aproveitar do MEI, né? Por exemplo, tem pessoa que cria um monte de MEI, arruma um monte de pessoa diferente para poder criar vários MEIs, para poder utilizar aquela limitação do MEI, aquela receita do MEI ali, para ficar no MEI. Para ficar no meio. Ficar no meio. Eu vou te fazer uma pergunta agora, que eu acho que você vai me responder assim com muito sentimento. Vou falar de contador. Sim. Tá? De contador. Qual a importância hoje, dentro dessa situação todinha, dessas mudanças, qual a importância de um contador numa empresa? Tem pessoas que pouco valorizam o contador. Acho que o contador é um... né? Mas, na realidade, o contador ele faz uma empresa e ele derruba uma empresa. Estou correto na minha análise? Fiz isso aí porque eu sei. Sim. Seu pai era um contador. Sim, claro. Eu espero conseguir responder sem me emocionar aqui, porque meu pai foi contador e faleceu há pouco tempo, faleceu há poucos dias, né? E, conforme eu disse, eu fui para o direito por sugestão do meu pai e fui para o direito tributário por conta da atividade do meu pai. Mas o contador, ele é essencial. Primeiro que é obrigatório que a empresa tenha um contador. Sim. Toda empresa tem que ter um contador que tem que cumprir as chamadas obrigações acessórias, as declarações, a apuração de imposto é feito por um contador. Agora, dentro do universo de profissionais de contabilidade, conforme qualquer profissional, né, você tem bons profissionais excelentes e profissionais não tão bons. Então, é muito importante que o empresário escolha bem o seu contador para que faça um bom trabalho de contabilidade. E a contabilidade conversa muito também com a advocacia tributária quando se fala da questão do planejamento tributário. Eu vou dar um exemplo prático. O Simples Nacional. Você citou o MEI, que é uma situação mais simples, e tem um Simples Nacional para empresas que faturam até alguns milhões por ano. O Simples Nacional é um sistema unificado de pagamento de imposto e que ele realmente é mais simples do que comparado com o lucro presumido e com o lucro real. Só que nem sempre o Simples é a melhor opção para o seu negócio, para aquela empresa. E quem que vai analisar isso? Primeiramente o contador. Então, um contador e também um advogado tributarista podem analisar a situação concreta de uma empresa para verificar se o Simples é a melhor opção para aquela empresa ou se aquela empresa estaria melhor, por exemplo, no lucro presumido ou no lucro real, que são outros regimes tributários. E aí, tem contador que, por exemplo, só trabalha com Simples Nacional. Um contador que só trabalha com Simples Nacional, não estou fazendo crítica a isso, mas ele vai trabalhar apenas com Simples Nacional. Outros contadores trabalham com vários regimes tributários e fazem essa análise de comparação. Olha, essa empresa vai ficar melhor no Simples, vai ficar no lucro presumido ou vai ficar no lucro real. Então, um contador, mais do que ser obrigatório para a empresa, um bom contador é essencial para a boa saúde financeira de uma empresa. Mas existe esse casamento, essa união, esse debate entre o contador e um tributarista para levar o que é melhor para a empresa? Em muitos casos existe. Tá? Eu tenho, por exemplo, o diálogo com vários contadores, né, nesse sentido. Agora, nem sempre há esse diálogo. É importante que haja essa conversa entre contador e advogado para se chegar no melhor resultado para o negócio do cliente. Agora vamos falar de obediência. Às vezes o contador é um bom contador, estudioso, o tributarista é um bom tributarista, como você, mas o proprietário, o empresário, está disposto a obedecer? Então... Tem que ser obediente. O contador e o advogado, eles orientam, né? Agora, se o empresário vai ou não obedecer, a gente não sabe, né? É importante que siga as orientações da contabilidade e da advocacia tributária, porque as orientações são no sentido de trazer o melhor resultado para o negócio. É porque eu converso muito com alguns empresários, até fora daqui, e eles falam mesmo que a empresa deles só sobrevive em cima de uma boa contabilidade, de um bom advogado, um bom tributarista. Eles falam mesmo, a minha empresa, X% eu tenho que pagar meu contador. O contador meu tem que ser o melhor, meu advogado tem que ser o melhor, porque eu não posso ser surpreendido, porque fica caro para mim depois.
Sim, sim. A contabilidade e a advocacia fazem trabalhos aí preventivos, né, para poder evitar uma fiscalização, não evitar uma fiscalização que as empresas estão sujeitas à fiscalização, mas evitar que numa fiscalização a empresa seja autuada porque ela está fazendo algo errado, de acordo com a legislação tributária, e aí quando o fisco autua, além do imposto, ele cobra multas altíssimas. Então, é muito importante. E a sua pergunta me lembrou de uma situação. Outro dia eu estava conversando com um empresário, e aí, conversando com ele, até um vizinho meu, e ele falando assim: olha, eu tenho advogado lá na minha empresa, mas eu nunca precisei de um advogado tributarista. Aí eu falei que na hora eu falei assim com ele: olha, se você não tem um advogado tributarista, não, com certeza você está pagando imposto indevido. Porque no Brasil a cobrança de imposto ela é abusiva. A gente tem muitas teses tributárias que a gente utiliza, especialmente na justiça, para poder conseguir a redução de imposto que está sendo cobrado indevidamente da empresa. É por isso que eu perguntei se é a questão do contador e o tributarista, como é que eles trabalham? Porque eu sei que a gente sabe quantas empresas pagam impostos indevidos, Sim. desnecessários. Sim. Porque o empresário, aí eu entro lá na obediência, ele não quer ouvir, ele não quer obedecer o profissional. Aí chega lá na frente, ele é pego de surpresa. E aí vem a tal da multa, Sim. que não é fácil. Sim. Aí depois ele precisa pagar um bom tributarista para se livrar, ou tentar se livrar, se não todos 100%, mas pelo menos em parte daquela multa, que a multa quando vem ela é pesada. Sim, a multa pode chegar, dependendo da situação, até 150%, uma multa agravada. Né? Em situações, eu estou falando de situações extremas de fraudes. Mas mesmo que o imposto seja devido e haja uma autuação, sempre cabe defesa, porque pode ter alguma falha na autuação, alguma falha na fiscalização e se consegue cancelar ou pelo menos reduzir o valor da multa. Tá? E aí, ainda tocando na questão contador e advogado, a gente tem trabalhos que se complementam, porque a contabilidade ela tem que fazer escrituração, fazer declaração de impostos, tudo conforme é previsto na lei. A contabilidade ela não pode discutir uma lei. Né? A questão da discussão de uma lei é o papel do advogado, que aí a gente precisa de ir à justiça para falar assim, olha, a lei está cobrando imposto X, mas esse imposto X ele está sendo cobrado contrário à Constituição. E aí a gente precisa de acionar a justiça para ter uma decisão judicial para permitir que a empresa não pague aquele imposto. Enfim, o contador é cumpra-se, né? Cumpra-se. Ele cumpre a lei. Sim. O advogado discute a lei. Isso. Mas o contador, dentro do cumpra-se a lei, ele tem alternativas de se cumprir a lei. Então, um bom contador faz muita diferença. E um bom advogado também. Também. Um bom contador e um bom advogado tributarista. Ai. Bom, chegando nosso... Como é que é o nome disso aqui, Wanda? Impuleta. Nossa impuleta já foi virada, já está no bom tamanho. Não usa mais relógio aqui no programa, não, tá? Agora não usa mais, não. Tradicional. Agora usa uma impuleta. Bacana. Doutor, é um prazer muito grande tê-lo aqui. Tony, uma boa noite. O prazer foi todo meu. Muito obrigado por estar nesse programa seu tão prestigiado. Foi muito bom. Espero ter tido a capacidade de entrevistá-lo, porque não é fácil entrevistar uma pessoa com teu nível. Eu que agradeço. Espero que eu tenha respondido à sua altura, Toninho. Grande abraço. Ponto a Ponto vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima terça-feira. Um grande abraço, gente.